Boa noite, graça e paz. Gente, eu já estava realmente me sentindo devedora da Laodiceia. Ainda bem que você não desistiu de mim. Deus não desiste, né? E ela não desistiu também, né? De tantas vezes que não pude realmente estar. Mas eu sei que para tudo tem um tempo, não é verdade? Determinado por Deus. E aprove a Deus de hoje nós estarmos aqui reunidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter conseguido vencer com todas as limitações e dificuldades. E juntos estarmos aqui, quer seja presencialmente ou através desse meio tão maravilhoso, né, que nos vincula, que nos une, que são os meios sociais, a internet, né, esses meninos aqui nos ajudando. Então é maravilhoso podermos estar juntos ou juntas, né, nesse momento. Eu queria hoje compartilhar com vocês algo vindo da parte de Deus. A Laodiceia me passou um tema muito propício para o momento em que nós estamos vivendo, contexto, né, que nós estamos inseridos. E ela me passou o tema lançando fora todo medo, não é verdade? E eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E para a gente não tomar, né, muito tempo, eu vou ler apenas o versículo, mas a leitura toda, ela se dá do verso 35 ao 41. Então você que está aqui hoje, ou você que está em casa mais tarde, leia todo o texto. Nós vamos mencionar tudo que está relatado, mas é melhor que você leia, para que você tenha um entendimento, uma compreensão melhor de tudo que vai ser dito. Marcos capítulo 4, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 40, que diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Feche os seus olhos, querido Deus e Pai. Nós agora vamos fazer menção da Tua palavra, e ela não precisa de qualquer auxílio humano. Ela por si só, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela sempre faz aquilo pelo qual ela foi designada. Mas nessa hora, Senhor, livra-nos de todas as distrações. Ajuda-nos a nos conectarmos contigo e extrair ao máximo, Senhor, de tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê esse texto, que depois vocês vão ler em casa, a partir do verso 38, Marcos, ele vai estar narrando um acontecimento literal, um acontecimento real, um acontecimento humano. Mas para que ele pudesse, né, extrair ao máximo experiências e conteúdos espirituais do texto. Então Marcos se utiliza de um acontecimento para extrair verdades espirituais para nós. Esse texto, eu quero que vocês pensem comigo que Jesus, ele estava extremamente cansado, foi um dia de muito trabalho, e Jesus estava exausto, e ao término do seu sermão, que certamente demorou horas a fio, Jesus estava falando acerca de várias parábolas, trazendo verdades acerca do reino de Deus. E ao término do seu discurso, Jesus vira para os seus discípulos e diz: Vamos para o outro lado, ou atravessemos para o outro lado do mar. O texto vai dizer que do outro lado do mar estava uma cidade por nome Gadara, pertencente a Decápolis. Jesus estava cansado, exausto de ministrar durante todo um dia. Mas aqui nós vemos o grande amor e quão profunda é a graça de Jesus para com todos nós. Ele sai daquela situação, ainda que cansado, e ele atravessa todo o mar da Galileia para ir em busca de um único homem, para ir libertar um único homem que estava há anos atormentado por espíritos malignos. Olhando para essa atitude de Jesus, a gente percebe que somente Jesus vai a lugares que ninguém iria, por pessoas que ninguém desejaria. Esse amor e essa graça foi a lugares onde nós estávamos,
Porque talvez e com certeza sejamos pessoas que estivessem, não é verdade, à margem da verdade da palavra. Mas Ele nos desejou e Ele nos alcançou pela sua graça. Quando Jesus dá essa ordem para os discípulos, Jesus também estava querendo que eles vivessem uma experiência. Jesus queria que eles também crescessem espiritualmente. E Marcos vai dizer que daquele mesmo barco em que Jesus havia usado como plataforma para pregar e ministrar aquelas pessoas que lá estavam, ele entra agora para a popa do barco e vai descansar, ele vai dormir. E eles zarpam para o outro lado. Pense, aquele lugar era um lugar onde as pessoas eram pagãs, não faziam parte do povo de Israel. Os discípulos ficaram amedrontados porque eles não queriam ter contato com aquelas pessoas. Então já era um grande desafio atravessar o mar para ir em Gadara. Mas o texto vai dizer que as coisas se complicaram um pouco mais. E a gente vai ver que no meio da viagem, no meio do mar, Marcos vai narrar que levantou-se uma grande tempestade. E o texto vai mostrar para nós que aquela tempestade trouxe pânico, trouxe pavor, trouxe desespero aos discípulos. E o que me chama a atenção é que uma tempestade no meio do mar era algo muito significativo para aquele povo, porque os povos antigos acreditavam que os demônios dominavam o território do mar, ou o mar era um território dominado pelos demônios, pelas forças do mal. Eles acreditavam que no mar havia monstros marítimos. Nós vamos ver que fazia parte da mitologia deles, da crença deles. Tanto que Jó vai narrar alguns desses seres. Ele vai falar sobre o Leviatã. Ele vai falar sobre a Raabe, que era uma serpente marítima muito temida naquela época. Então os discípulos também traziam consigo aquela crença de que no mar havia monstros, haviam demônios. Embora o mar da Galileia não seja um mar propriamente dito, é um lago e a gente sabe disso. Geograficamente é cercado por montanhas. E por entre as fendas da montanha, quando o vento bate com ímpeto, ele pode de fato provocar grandes tempestades naquela região. E a tempestade foi tão intensa que os discípulos, que eram pescadores habilidosos, tiveram medo. Então a gente vê que o nível da dificuldade realmente era real. Havia realmente o risco deles morrerem, deles sucumbirem. E Marcos, ele vai relatar essa história. Esse é o quadro inicial que Marcos descreve acerca desse acontecimento. Mas como eu disse, Marcos queria, atrás dessa narrativa, trazer para nós implicações espirituais. E a gente vai entender através da narrativa de Marcos que o mar não tem só o sentido de uma grande extensão de água, nem o vento tem só o sentido de ser o ar em movimento. Marcos, ele queria aplicar para nós que essa tempestade também tem um sentido espiritual. Marcos queria dizer que as adversidades, as circunstâncias adversas, as situações contrárias também nos incorre ou vem contra nós com ímpeto, como esta grande tempestade. Vez por outras situações caóticas, vez por outras situações dramáticas, vez por outras situações terríveis nos acontecem. Isso mostra que Marcos estava falando não apenas de uma tempestade literal, mas ele queria mostrar para nós que nós estamos sujeitos a essas tempestades da vida. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que vez por outra nós somos surpreendidos por essa grande tempestade. O texto vai dizer que naquele momento em que o mar se agita, Jesus estava dormindo. Também não era apenas um sono como uma expressão de descanso. Quando o texto, ou Marcos, fala que Jesus estava dormindo, Marcos também queria dizer acerca da atitude de calmaria, da atitude de paz, das expressões de tranquilidade que Jesus estava vivendo mesmo em meio
ao caos. O texto vai dizer que diante desse grande acontecimento, os discípulos em contrapartida vão tomar uma outra atitude. Nós vamos ver um contraste entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Ambos estavam vivendo uma mesma situação, eles estavam no mesmo barco. A tempestade estava atingindo o barco em que ambos estavam. Mas Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, Jesus estava tranquilo, Jesus estava sereno. E os discípulos em contrapartida estavam apavorados. E o texto vai dizer que em dado momento Jesus acorda, e não foi acordado por conta do mar. Não foi a onda ou as ondas agitadas que acordaram Jesus. Não foi o mar revolto, não foi o vento encapelado que fez com que Jesus acordasse. O que fez Jesus acordar foram os gritos, foi o desespero dos discípulos. E aí a gente percebe nesse texto que as situações contrárias não roubou de Jesus a paz. O vento, a adversidade, a calamidade, o caos, não roubou de Jesus a serenidade, não roubou de Jesus o equilíbrio. E a gente percebe que, ao acordar Jesus, em primeira instância, ele se dirige àquela tempestade. Ele diz para o vento aquietar-se, ele diz para o mar se acalmar, e o texto vai dizer que de imediato a tempestade cessa. De imediato o mar se acalma. Não foi um poder mágico que acalmou o mar. Também não foi apenas um poder sobre a tempestade ou sobre a natureza que fez com que o mar se acalmasse. Marcos está dizendo para nós que Jesus está no controle de toda e qualquer situação da nossa vida. Você pode dizer amém? Ele está debaixo, ou todas as coisas estão debaixo do controle e do governo dele. Por isso a gente pode descansar, por isso a gente pode usufruir dessa paz e descanso que só a presença dele pode promover. Jesus se levanta, dirige-se em primeira instância à tempestade, depois ele vira-se para os discípulos e ele faz essa pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Não tem fé? Aqui eu percebo que Jesus, ele vai nos mostrar uma verdade implícita. Jesus, ele vai contrastar a fé em oposição ao medo. Quando a gente fala da fé, a gente pensa que o antônimo da fé é a incredulidade. Jesus vai dizer que o antônimo da fé, ou a força antagônica da fé, é o medo. O medo, ele nos impede, e eu quero dizer para você que o medo é algo natural, é algo inerente à nossa natureza humana. Eu não estou falando aqui desse medo, né, que eu quero dizer assim, no primeiro nível ele pode ser até denominado como um medo positivo. Por exemplo, você não atravessa uma rua com um trânsito intenso, porque você tem medo de se acidentar, de ser atropelada, não é verdade? Então esse medo é um medo que desperta em você uma autopreservação. Esse medo é um medo positivo, é um medo que te preserva. O que a Bíblia nos condena a viver é um medo limitante. É aquele medo que vai fazer com que você seja impedido de avançar. É aquele medo que te impede, sabe, de viver o melhor de Deus. É aquele medo que te paralisa. É esse medo que a Bíblia em todo tempo vai nos ensinar, ou nos advertir, ou nos ativar a vencermos. O medo é tão natural e a gente percebe, existe, né, um estudo feito pela Universidade de Emory, em Atlanta. Alguns geneticistas, eles fizeram, ou eles estudaram e fizeram algumas pesquisas científicas e determinaram que o medo é um fator genético, é um fator hereditário. E já eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Mas dentro desse texto, eu quero destacar 3 aspectos que nós já falamos
em primeira instância. Eu quero falar um pouquinho sobre a adversidade, eu quero falar um pouquinho sobre o medo e eu quero falar um pouquinho sobre a fé. Adversidade. Nós estamos vivendo um período adverso. Um período de tempestade, um período de vento contrário, um período de águas agitadas. O mundo pós-pandêmico está vivendo uma nova época. Está vivendo um novo tempo, que chamamos de novo normal. Estamos tentando nos readaptarmos, estamos tentando nos refazermos. Estamos tentando nos retomar as nossas atitudes e as nossas atividades. E a gente está vendo aqui que ainda há um formato muito diferenciado de tudo que a gente viveu. A pandemia, ela trouxe para nós esse senso de necessidade de transformação. A pandemia, ela trouxe para nós esse senso de atualização. E a gente percebe que a pandemia, ela só trouxe para nós, na realidade, o significado real da vida. Porque às vezes a gente se enrijece. E a gente esquece que a vida não é estática. A vida, ela é dinâmica. A vida, ela se movimenta. E às vezes a gente se enrijece. Foi preciso uma pandemia vir para a gente se redescobrir, para a gente se reinventar, para a gente se atualizar, porque enrijecemos de uma forma. E a gente entende que a vida, ela é um movimento. Nós precisamos nos movimentar para viver esse novo momento. Precisamos nos atualizar para viver esse novo normal. E aí a gente percebe que, assim como as estações do ano não são apenas os resultados do movimento de translação do Sol ou da Terra em torno do Sol, as estações do ano também têm significado, muito relativo, muito real e relacionado às nossas vidas, às nossas emoções. Quando a gente olha para as estações do ano, a gente percebe um movimento cíclico. Nós vamos ver que as estações, elas seguem o seu ciclo. E vez por outra, nós vivemos essas estações nas nossas emoções. A nossa vida pode ser representada por essas estações. Há momentos em que estamos vivendo a primavera e o verão das nossas vidas. A primavera é aquele momento em que o mar está tranquilo, em que está tudo indo de vento em popa. A primavera e o verão é aquele momento em que o sol está radiante, em que os frutos estão suculentos, saborosos, adocicados. É o momento em que as flores exalam o melhor aroma e a sua maior beleza. São os momentos das conquistas, são os momentos da notoriedade, são os momentos em que a gente obtém êxito na nossa vida, na nossa jornada. E é tão bom vivermos esses momentos. É tão bom a gente estar vivendo as primaveras e os verões da vida. O grande problema é que às vezes a gente está tão entorpecido com a beleza da vida, que a gente não percebe a chegada do outono. O outono é quando as folhas começam a ficar amarelas. É quando os frutos começam já a faltar ou a ser os últimos a serem colhidos. A gente deixa de perceber a seriedade da necessidade de uma busca por Deus, porque afinal as conquistas foram tão prazerosas, o casamento está tão gostoso, conseguimos o tão sonhado emprego, conseguimos um diagnóstico favorável dos exames que foram feitos. Olhamos em volta, ninguém se perdeu, todos com saúde. E aí naturalmente a gente tende a baixar a guarda. São os momentos do outono. E aí a gente para de buscar por Deus. A gente para de tirar tempo em oração. A gente para de meditar na palavra de Deus. E a gente se esquece que a vida, ela é um ciclo. Ela é dinâmica. E quando a gente menos espera, o implacável inverno chega. Chegou para nós mundialmente em 2020. Um inverno implacável,
Quantas famílias enlutadas, como disse aqui a irmã Laodiceia. Quantas famílias foram dizimadas por esse inverno implacável. Mas, como eu disse, a vida, ela é dinâmica. A vida segue um movimento cíclico. E o que acontece depois de um grande inverno? Nós voltamos à primavera. Então a vida, ela segue esse movimento. E essa pandemia, ela veio mostrar para nós que nós precisamos estar prontos para as adversidades. Nós precisamos estar prontos para o dia mau. Nós precisamos estar prontos para os invernos. Que sem, até mesmo que a gente queira, eles chegam. Jesus vai dizer assim para nós: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Quando Jesus diz essa frase, Jesus não estava, sendo fatídico, negativista ou apocalíptico. Não, Jesus ele estava nos advertindo que a vida segue esse ciclo. Estamos todos sujeitos aos dias de tempestades, aos dias de dificuldades. Mas aí na parte B ele diz: tende bom ânimo. Sabe o que significa isso? O ânimo é o agente ativador da alma. Jesus está dizendo para a gente o seguinte: nos momentos de dificuldade, guarde as suas emoções. Nos momentos de dificuldade, preserve o seu interior. A proposta de Jesus nesse versículo é: aprendam a viver. Vocês sabiam que existem pessoas que morrem sem nunca ter vivido? A vida é um eterno aprendizado. Precisamos aprender com as dificuldades. A adversidade, ela é didática, ela nos faz crescer e ter experiências que não teríamos sem elas. O inverno é necessário para nos fazer voltar à primavera. Então não despreze os momentos difíceis que a vida te oferece. Aprenda. Moisés, na sua oração, no Salmo 90, verso de número 12, ele vai dizer: ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. O que Moisés estava dizendo é: me ensina a viver, Senhor, de forma que eu adquire sabedoria. Então nós precisamos aprender a viver. E as adversidades é uma escola. A tempestade traz para nós grandes ensinamentos. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que no segundo momento, nós precisamos aprender, no meio do caos, a viver uma vida de paz. Como eu disse aqui, o medo, ele faz parte da nossa vida. E um dos maiores aprendizados, e talvez o mais relevante da vida, é aprender a lidar com o medo. Já que ele é um inimigo que se apresenta esporadicamente, ou repetidamente, para alguns esporadicamente, para alguns repetidamente. Nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento, com essa emoção. Porque o medo tanto é uma emoção, como também pode se transformar em um sentimento. E o medo, ele pode gerar a fobia. E a fobia vai resultar no pânico. E o pânico, quando a gente olha para essa palavra, a palavra pânico, ela se origina do termo Pan. E Pan é o deus do medo na mitologia grega. Então, ao mesmo tempo que o medo é uma emoção e um sentimento humano, Satanás se apropria dessa emoção e desse sentimento para nos destruir, para nos arruinar, para nos impedir de avançar. E aí a gente percebe que o medo é tão natural, e eu disse aqui que há uma pesquisa que comprova que o medo chega a ser genético. Por quê? Nessa faculdade, lá em Emory, em Atlanta, os geneticistas fizeram um experimento com alguns ratinhos de laboratório. E a gente sabe que os ratinhos têm uma estrutura muito parecida com a nossa, seres humanos. E eles submeteram esses ratinhos a alguns experimentos. Eles permitiam que eles sentissem
o aroma das flores de cerejeira, e em seguida eles eram submetidos a choques elétricos. Então, associaram, né, ou eles condicionaram a fragrância da flor de cerejeira aos choques elétricos. Todas as vezes que os ratinhos sentiam o cheiro da flor, eles entravam em pânico, eles entravam em desespero. Aqueles ratinhos, e eu quero dizer que os ratos não sentem medo do cheiro da flor de cerejeira. Eles foram submetidos a esse experimento. Então não é algo natural sentir medo para eles do aroma da flor. Mas esses ratinhos, eles procriaram. Eles tiveram outros ratinhos que não passaram pelo mesmo experimento, mas que quando eram expostos ao cheiro da flor de cerejeira, eles também demonstravam o mesmo comportamento de medo, de pânico. Então a gente percebe, ou eles perceberam, que o medo foi transmitido não pelo conhecimento, mas pelo código genético. Aí você pode falar assim, mas pastora, será que isso é real? Se a gente analisar à luz da Bíblia, a gente entende que sim. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado entrou por um homem. O pecado entrou no mundo por intermédio de Adão. E por conta de Adão, todos nós carregamos o pecado em nós. Herdamos essa genética adâmica. E o primeiro sentimento contrário ou danoso, provocado pelo pecado, que Adão experienciou, foi o medo. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 10, Adão, após cometer a infração, comer daquele fruto que ele não poderia comer, a Bíblia vai dizer que os olhos de Adão foram abertos e ele percebeu que estava nu. E ao chegar da tarde, Deus visitava o Éden. E Adão ouviu os passos de Deus. E o texto vai dizer que ele se escondeu. E Deus perguntou: Adão, onde você está? Adão, por que você está escondido? E ele respondeu: ouvi a tua voz e tive medo. O primeiro sentimento danoso gerado em Adão por conta do pecado foi o medo. E nós carregamos esse medo dentro de nós. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós fomos vivificados em Cristo. Em outra passagem, ele vai dizer que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. A natureza agora que eu tenho não é mais a natureza adâmica, dominada pelo pecado e medo. Eu agora preciso usufruir da natureza de Cristo Jesus. E embora o medo seja de fato uma realidade humana presente na nossa vida, a Bíblia ela vai nos oferecer inúmeras ferramentas para que a gente vença e para que a gente lance fora todo medo. Você pode dizer amém? Amém. Mesmo que a ciência prove que o medo é real, nesse texto nós vamos ver que Jesus ele vai associar que de fato o medo é real. Mas ele vai associar o medo à fé. Como eu disse aqui, a gente podia até pensar que o contrário da fé é a incredulidade, mas Jesus vai dizer que o contrário da fé é o medo. Porque o medo é a força opositora, é a força antagônica para a atuação da fé. A fé e o medo não podem coexistirem. Elas são forças antagônicas. Ou você tem fé, ou você é dominado pelo medo. E o que Jesus está tentando aqui nos advertir nesse texto, é que a fé e a coragem, elas são irmãs siamesas. Elas estão tão irmanadas que podemos chamá-las de siamesas. A fé é que vai te determinar, ou vai determinar a coragem para você vencer o medo. E aí quando a gente percebe, a gente vê que não é tão fácil dominar o medo ou lançar fora o medo e viver uma vida de fé. E a Bíblia prova que não é fácil, sabe por quê?
365 vezes na Bíblia você vai ler, você vai perceber, você vai enxergar a palavra não temas. Porque tantas vezes Deus se preocupou em dizer para a gente não ter medo. Percebe que para cada dia do ano, ao acordar, Jesus diz para mim e para você, não tenha medo. Estamos vivendo o ano bissexto, e quando o ano for bissexto, pastor, aí ele levanta alguém para trazer um tema como esse, para trazer uma organização e uma programação como essa, para me trazer aqui para te lembrar, para que você não tenha medo. Todos os dias ele nos lembra através da sua palavra, vença o medo, não tenha medo. E aí quando a gente olha, a gente percebe que o medo nada mais é do que uma expectativa negativa e sombria do futuro. As pessoas que têm medo de um diagnóstico, porque não vai nem ao médico, porque elas têm medo de ficar doente. Elas nem sabem se estão, mas têm. Quem tem medo de morrer, não é? Se ficar com uma gripe, ele já começa a tomar um monte de remédio, fica num desespero só, porque o problema dele não é a gripe, é o medo do futuro, é o medo da morte. Por que a pessoa é avarenta? Porque ela tem medo de ficar pobre, tem medo de não ter dinheiro, tem medo de não ter o recurso. Então o medo nada mais é do que uma expectativa sombria e negativa do futuro. Só que a gente se esquece que no futuro está o nosso Deus. No teu futuro, Jesus está presente, amém? Quando Moisés, ele é compelido por Deus a comparecer diante de Faraó, Moisés faz uma pergunta: em nome de quem eu devo ir a Faraó? E aí Deus diz para ele: diga que o eu sou te enviou. Diga assim: o eu sou. Jesus, ele vai dizer assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está dizendo que ele não era nem vai ser, ele é. Com essa palavra, ele está afirmando a sua atemporalidade. Deus não está restrito ao Cronos, nós sim. Nós estamos limitados ao passado, presente e futuro. Deus é atemporal. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no teu e no meu futuro. Por isso eu posso descansar, por isso eu posso lançar fora o medo, por isso eu posso ter paz, porque Ele está no controle da minha vida. Olha o que o salmista Davi vai dizer no Salmo 23, verso 4. Ainda que no futuro, lá na frente, eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Você entende a ferramenta que você tem nas mãos? É a certeza de que Deus está no seu futuro, por isso você pode lançar fora todo o medo. Quando a gente olha para esse texto representado por Tiago, ele vai dizer acerca da fé, e acerca do medo, e acerca das adversidades. João, no capítulo 4, no verso 18. 1 João, melhor dizendo, 4,18, vai estar assim: porque no amor não há medo. Antes o verdadeiro amor lança fora todo. Mais uma vez, duas forças antagônicas que não coexistem. Ela, ou você vai ser dominado. Existem essas duas forças propulsoras dentro de nós. Ou você vai ser pulsionado e dominado pelo amor, ou você vai ser pulsionado e dominado pelo medo. Gosto muito do que o pastor J.B. Carvalho, ele vai dizer acerca desse texto, porque ele vai dizer que o antônimo do amor também não é o ódio. Se perguntarem para você na escola, todos nós aprendemos que o antônimo do amor é o ódio, é a indiferença, não é verdade? É a apatia. Pois é. Se olharmos à luz da palavra, o antônimo também do amor não é o ódio.
não é a indiferença, não é a apatia. Porque o que é o ódio? O ódio nada mais é. A Bíblia, o dicionário vai dizer o seguinte, que o ódio é aversão movida ou motivada pelo medo. Então, o ódio é uma aversão motivada pelo medo. Ou seja, o ódio é aquilo que você pode chamar de medo do outro não ter a mesma retribuição que ele merece. Você odeia uma pessoa porque você quer que ele pague. Então, o ódio é uma aversão embasada no medo. E o que é a indiferença? A indiferença também é o medo de se frustrar, é o medo de se decepcionar, é o medo de se ferir. Então, você estabelece uma segurança, uma distância segura. Não, eu não vou me envolver. Aí você fica apático, você fica indiferente, porque você tem medo de se envolver e de ferir. Então você percebe que a base de todos os sentimentos danosos é o medo. Então, o que é o medo? O medo é a força antagônica da fé e a força antagônica do amor. Nós dissemos aqui que se nós temos a natureza de Deus ou de Cristo em nós, a gente entende que Ele é amor. Então, se Ele é amor, o medo não pode me dominar. Eu preciso aprender a vencer o medo. E aí você pode me perguntar, mas pastora, como faço para vencer o medo? Eu quero te dar pelo menos 2 ferramentas. Através da palavra de Deus, a gente vai entender que nós temos instrumentos, nós temos ferramentas que nos ajudam a vencer o medo. A primeira delas, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a vencer o medo. Nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 4. Pedro e João foram presos por pregarem a palavra. Eles foram presos, eles foram inquiridos, eles foram ameaçados. Só não foram mortos porque havia muita gente presente, isso traria algum tipo de prejuízo para a corte romana. E ao saírem da prisão, incorrendo no risco real de morte, porque ali já estava se estabelecendo uma grande perseguição aos cristãos, aqueles homens se reúnem. E qual foi a oração deles? Deus, ouve-nos e nos dê coragem para pregarmos a tua palavra. Então você e eu precisamos aprender com esses homens que eu posso vencer o medo, que eu posso vencer a fobia, que eu posso vencer o pânico. E o medo, ele é a base de todas as doenças emocionais que você imaginar. O medo, ele é tão prejudicial que a gente entende que, por isso que Jesus vai falar para nós que a gente precisa lançar fora o medo, porque o medo, ele traz prejuízos para a nossa vida aqui. E é do querer de Deus que a gente tenha uma vida plena, amém? Então a gente precisa se desvencilhar do medo. Então o primeiro passo, ore. Senhor, me dê coragem. Me ajude a ter força para não ficar paralisada, para eu não me paralisar diante das situações adversas. A situação não estava boa para aqueles homens. Pense, você não tem que esperar as coisas ficarem boas para você vencer o medo. É no meio das adversidades e conflitos. É no meio do desespero que porventura possa bater a tua porta. É que você tem que controlar-se e lançar fora o medo. A primeira coisa que devemos fazer é pedir auxílio. Senhor, me dê coragem. E a segunda ferramenta que nós temos, nós precisamos colocar na nossa mente que nós temos condição de vencer o medo. Você precisa determinar na sua mente que você é corajoso. E eu estou falando para você que está vivendo esse momento. Quantas pessoas, como foi dito aqui, saiu hoje pela primeira vez, depois de 5 meses dentro de casa? Quantos ainda não conseguiram vencer esse gigante? Quantos estão tão amedrontados que desesperadamente desenvolveram transtornos? Eu acho que, hoje é o dia do psicólogo,
Temos aqui alguns terapeutas também. Eu acho que nunca houve um tempo em que tantas doenças de transtornos emocionais surgissem como vai surgir ou como tem surgido agora na pandemia. Eu fico assim olhando e vejo pessoas desenvolvendo toque. Pessoas que lavam a mão com álcool 24 horas por dia, toda hora. Eu sei que a gente precisa ter todo cuidado. Mas cuidado para que você não adoeça. Precisamos estabelecer um perímetro de segurança no nosso interior. Lembre-se do que Jesus disse: tende bom ânimo. E aí ele completa dizendo: eu venci o mundo. Jesus teve essa concepção assim maravilhosa de se defender. Ele tinha uma autorresponsabilidade muito bem definida. Jesus não deixava que as emoções é tudo aquilo de fora para dentro. Jesus não deixava que as emoções fossem transferidas para dentro de si e virassem sentimentos perversos, danosos. Ele tinha uma autorresponsabilidade com suas emoções extrema. Isaías vai dizer que ele não se deixou ferir e nem se permitiu separado. Sabe o que é isso? Autorresponsabilidade, autocontrole emocional. A gente precisa, e Deus colocou dentro de nós essas ferramentas. Você é capaz de dominar esse medo. E você precisa estabelecer isso na sua mente. Não, eu sou corajosa. Afinal, quem habita em você? Olha o que a Bíblia vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Sabe o que é isso? É determinar. Não está dizendo para um forte dizer para o fraco. Está dizendo para o próprio fraco dizer para si mesmo: eu sou forte. Então, se você está vivendo uma situação de medo de um diagnóstico que você recebeu, medo do contágio pela pandemia que nós estamos inseridos nesse contexto, medo, sabe, de quebrar a sua empresa, medo das finanças, medo, sabe, da estrutura financeira do Brasil ruir. Em nome de Jesus, coloque na sua cabeça, na sua mente e no seu coração: eu sou corajoso. Diga agora para você mesmo: eu não sou um fraco, eu não sou um medroso, eu não sou dominado pelas situações, porque no meu barco Jesus está, no meu futuro Ele estará também. Então eu sei em quem eu tenho crido, e a minha fé me dá certeza de um equilíbrio, me dá certeza de uma serenidade, me dá certeza de uma estabilidade que só em Cristo eu posso encontrar. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, capítulo 1, verso 7, ele diz assim a palavra, Paulo dizendo: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de amor, de coragem e de equilíbrio. Embora o medo faça parte da nossa natureza, lembre-se, é uma consequência adâmica do pecado, não vem de Deus. O espírito que Deus te deu não é o espírito do medo. O medo não já tem mais domínio. Ele não pode ter mais domínio sobre a minha vida e sobre a sua. Porque o espírito que Ele me deu é um espírito de amor. E no amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Um espírito de poder. Poder aqui fala de ousadia e de coragem. E um espírito de equilíbrio. Se Satanás está roubando a sua paz, a sua quietude, o seu equilíbrio, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero que você que está aqui, você que está em casa, numa atitude de fé, faça assim com a sua mão. Isso. Imagine aí a situação contrária que você está vivendo, que está te deixando apavorado, que está te roubando a paz. Quantas pessoas passaram a ter que dormir ou estão dormindo à base de ansiolíticos? Quantas pessoas vivem agora em pânico? Ninguém pode chegar, ninguém pode se aproximar. Quantas pessoas estão em desespero porque tudo parece fazer parecer que a tua finança vai quebrar, que os teus negócios não vão dar certo, que os teus sonhos vão ser frustrados. Em nome de Jesus, traga esse medo agora para a palma da sua mão. Pensa aí, o que está
está te causando inquietude, o que está te roubando a paz. E numa atitude de fé, você vai pegar esse medo agora e você vai lançar ele fora, em nome de Jesus. Faz agora, numa atitude de fé, lança fora no nome de Jesus. E receba a tua cura, e receba a plenitude e a paz que vem de Deus.